A porta da palavra para a vida do pastor Wilton, é o que nós te pedimos agora, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, família bem-aventurada. Paz seja convosco, amém? A irmã Neia, por favor, me ajuda. Queridos, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela vida do nosso pastor, reverendo Milton Salles, pela pastora Cássia, que sempre estamos em oração. Eu vou fazer uma pequena leitura, e como eu havia conversado com o reverendo Milton Salles, nossa irmã Neia está há alguns meses aqui com a gente, e o Senhor tem dado um dom maravilhoso para a vida dela, e eu gostaria, diante de estar ministrando, eu vou fazer a leitura para os irmãos ficarem à vontade, enquanto a irmã se prepara, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu sei que é muito difícil estar ministrando nessa noite, depois de uma semana, depois de alguns dias tão dolorosos, mas o Senhor há de dar graça para as nossas vidas, e eu tenho certeza que algo o Senhor estará a fazer aqui neste lugar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, todos encontraram? Quem não encontrou, os meninos vai colocar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Eucana e suas mulheres. Um texto bem conhecido, mas eu tenho a plena convicção de que a palavra do Senhor é nova a cada momento em nossas vidas. Versículo 1 diz: houve um homem em Ramate-Taim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Afrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali um sacerdote do Senhor, Ófines e Finéias, e os 2 filhos de Eli. Amém? Pode se sentar, glorificando ao nosso Deus. A irmã vai estar louvando ao Senhor, e logo após nós daremos assim continuidade à palavra. Aleluia, paz do Senhor, boa noite para todos. Quero dizer que para mim é uma satisfação grande estar aqui pela primeira vez louvando ao Senhor. Deus abençoe o Senhor, que Jesus derrame graça nessa noite, que o Senhor Jesus derrame poder, unção, aleluia, porque nós estamos aqui, é a graça dele que tem nos sustentado, aleluia. Louve juntamente comigo, em nome de Jesus, aleluia. É a graça do Senhor que nos sustenta. É pela graça do Senhor, aleluia, que nós estamos aqui nessa noite. Sem Ele nada podemos fazer, aleluia. Tudo que nós fazemos é para a glória e honra do nome dEle. Seja adorado Jesus nessa noite, aleluia. Dai-nos força, dai-nos graça, aleluia. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não consegui e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades e ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isto é um mistério que só os céus sabem responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e minha
praça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar e meu interior está sendo renovado dia após dia, dia após dia. Receba a graça nessa noite. Renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. É o segredo pra você não parar, é a tua graça. E é por isso eu ainda estou de pé. Somente quem está de pé pela graça do Senhor, erga-se o teu braço, aleluia, e diz: é pela tua graça, Jesus, estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Aleluia, é a graça do Senhor e ela é renovada toda manhã. Cada dia que nós levantamos, aleluia, nós recebemos a graça renovada do Senhor. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecida pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar e meu interior está sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso e meu interior está sendo renovado, aleluia, dia após dia, dia após dia. Aleluia, seja renovado, receba a paz em nome de Jesus. Meu Deus, receba o renovo do Senhor nessa noite. Aleluia. Deus continue abençoando a nossa irmã. Se prepara para o finalzinho em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Queridos, a palavra do Senhor, ela é rica, ela é poderosa sobre as nossas vidas. O Senhor está renovando as nossas forças nessa noite mais uma vez, porque Ele é um Deus que renova as nossas forças. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, você não vai continuar assim. O Senhor está te renovando hoje.
Ele te renova, Ele te restaura hoje. Aleluias. Amados irmãos, como a palavra foi liberada nessa noite em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 narra essa passagem de Eucana e suas duas mulheres, a qual nós conhecemos e já temos o conhecimento dessa mensagem. E quando nós começamos a observar essa passagem, Deus falou muito ao meu coração, e eu falei com minha esposa: filha, eu ainda estou na dúvida o que ministrar. E ela: não se preocupe, porque Deus já preparou tudo, Deus já deixou tudo pronto. E todas as vezes que ela libera uma palavra assim, o meu coração fica mais tranquilo, porque eu sei que o Senhor está no negócio. E quando o Senhor está no negócio, pode ter uma pessoa aqui nesta noite, Deus vai falar de uma forma especial. Mas como o louvor nesta noite, os louvores foram entoados, este louvor agora o Senhor está renovando. Ele está renovando o seu ânimo, Ele vai renovar a sua alegria, está renovando a sua esperança, está renovando a sua fé. E eu tenho certeza que essa noite não será uma noite diferente das quais o Senhor sempre está presente. Amados, quando nós começamos a ler a respeito dessa passagem, e quando nós começamos a falar a respeito de Eucana, de Ana, de Penina, nós já conhecemos e sabemos tudo o que está a acontecer. E eu falei com o meu Deus ali da noite de ontem, na realidade desde o domingo. Eu tenho conversado com Deus e sempre atento ali nos trabalhos, trabalhando e sempre trazendo a palavra ao meu coração. E de uma forma especial Deus vai falando. De uma forma especial o Senhor vai abrindo a nossa visão, nosso entendimento. E nós começamos a observar alguns detalhes. Sabemos que Eucana, ele simplesmente fazia parte dos levitas de Corá, mas por sua vez estava a viver em Efraim. A palavra do Senhor diz que todo ano Eucana subia até Siló. Eu vou repetir, não é todo dia, não é numa quarta, não é numa terça, não é no domingo, não, é todo ano, era de ano em ano. Eucana subia, ele e toda a sua família, para adorar e para sacrificar ao Senhor. Ele subia tão somente para adorar e para sacrificar. E quando nós começamos a observar a palavra do Senhor, e muitas vezes nós que estamos aqui passamos por situações adversas, situações que mexem com o nosso emocional, como esses dias ocorreu, mexe até mesmo com nossa fé, como nesses dias ocorreu. Uma expectativa tão grande que nós colocamos em nossas orações, a certeza de que um milagre corriqueiramente irá acontecer, e do nada o Senhor olha para a gente e diz: ainda não é o momento de eu trazer uma resposta, ainda não é o momento de eu fazer o que vocês querem, mas sim o que eu quero. E é tão difícil nós começarmos a entender um posicionamento do nosso Deus nesse sentido, para muitas vezes aqueles pelos quais ainda não conhecem os desígnios do Senhor. Porque quando nós conhecemos a vontade do Senhor, nós sabemos que é a vontade dEle que vai prevalecer. É a vontade dEle que vai prevalecer. Pastor, então por que eu oro? Porque nós temos que levantar a nossa fé, porque a nossa fé pode mudar os planos de Deus. Sim, é verdade. A nossa fé pode ser de tal maneira, de tal forma, que nós possamos olhar e mudar. Nós temos exemplos bíblicos sobre isso. O homem que o Senhor olhou dizendo: olha, ajeita a casa, arruma a casa, porque certamente morrerás e não viverás. E ele vira o seu rosto sobre a parede, e ele ora de uma forma tão forte, que Deus fala: eu vou acrescentar. Mas nós também conhecemos essa passagem, ou as passagens, e nós começamos a ver que a boa e perfeita vontade de Deus é que prevalece. E muitas vezes nós nos perguntamos o porquê que com uma é diferente. Minha esposa estava ali a falar comigo no ouvido rapidamente, quando o pastor Odair estava a expressar a respeito dessa vontade de Deus, da maneira que o Senhor assim recolheu o nosso querido e amado pastor Robson. Ele recolheu.
E quando o pastor Adei estava a falar, minha esposa falou assim: olha, tinha uma mulher que estava em estado vegetativo e o Senhor fez acordar. Você consegue compreender isso? Por que com uns Deus trabalha de uma forma e com outras Ele trabalha de uma maneira diferente? É porque os salvos Ele resgata, os salvos Ele recolhe, os salvos, aqueles que estão salvos, Ele diz: vinde, você já está pronto, você já está preparado, vem. E aqueles pelos quais ainda precisa passar por um processo ou ser tocados pelo Senhor, para que venha passar a família por um processo, para mostrar para aquele homem, para aquela mulher que Ele é Deus. E quando nós começamos a observar essa passagem, uma mulher chamada Ana, uma outra mulher que a Bíblia declara como a sua rival, chamada Penina, e um esposo chamado Eucana, que a Bíblia deixa bem clara que amava a Ana demais, que amava a Ana de uma forma sobrenatural. Ele dava sempre porção dobrada de gratidão a Deus pela vida de Ana. Mas tinha algo na vida de Ana que ela precisava resolver. Tinha algo na vida de Ana que ela precisava de um socorro do Senhor. Tinha algo na vida de Ana, dá a entender, irmãos, dá a entender que aparentemente Ana não nasceu para ser estéril, pois a Bíblia diz que Deus encerrou ou cerrou a madre de Ana. Foi Deus que fechou a madre. Por quê? Por que Deus assim faz? Por que Deus assim permite? Porque Deus tem um propósito. Olha para essa pessoa que está do seu lado com o coração, sabe, de profeta, e olha assim: Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito sobre a sua casa. Deus tem propósito sobre a tua família. Deus tem propósito sobre isto, sobre essa situação que te causa dor, que te causa tristeza. O Senhor tem propósito sobre você. Você não nasceu do acaso, você não vai viver para o acaso, não. Ele te separou, Ele te escolheu para uma boa e perfeita obra. E quando nós começamos a observar que Ana, ela passa anos, todo ano Ana sobe até Siló, todo ano Eucana sobe até Siló, todo ano Penina sobe até Siló. Mas eu começo a observar que Eucana tem motivo para agradecer. Eucana tem motivo para agradecer. Por quê? Porque talvez ele teve uma boa colheita. Talvez os seus animais procriaram naquele ano como nunca procriou. A sua esposa Penina gera filhos. É dádiva sendo derramada, são bênçãos sendo derramadas. A família está crescendo. Eucana tem motivo de adorar a Deus e de sacrificar a Deus. Todo ano Eucana sobe até o templo em Siló para adorar e para sacrificar. Todo ano Ana sobe também a Siló. Mas antes de falar de Ana, eu quero falar de Penina. Penina, ela sobe também e ela tem motivo para agradecer. Ela tem motivo para sacrificar. Ela está dando filhos, ela está gerando filhos, ela está fazendo o seu esposo feliz, pois cada vez que ela gera, a alegria paira sobre a sua casa. Mas a palavra do Senhor diz que Ana, ela não tem o que agradecer, abre aspas, dizendo: a situação de Ana é triste, porque ela não consegue gerar filhos, ainda que seu esposo a ame mais do que a Penina, mas ela não consegue gerar filhos. E naquela época, uma mulher que não conseguia gerar filhos era considerada maldita ou amaldiçoada. E a Bíblia é bem clara dizendo que Penina fazia questão de lembrar Ana todos os dias. Era sua rival. Era aquela que estava sempre lembrando a Ana que ela não tinha filhos. Eu fico imaginando a soberba de Penina, ou esnobe de Penina, quando passava com seus filhos na frente de Ana, dizendo: eu tenho e você não tem. Eu posso gerar e você não pode.
Eu fico imaginando Penina passando na frente de Ana, gestante, talvez com meses, prestes a ganhar, dizendo: logo, logo a criança vai nascer, cadê o seu? A tortura psicológica estava pairando dentro daquela casa. A tortura psicológica estava pairando dentro daquela família, e Eucana não conseguia fazer nada. Ana orava todo ano, Ana chorava todos os dias e nada mudava. Mas todo ano Ana subia para Siló. Mesmo que ainda o milagre não havia acontecido, Ana sobe. Mesmo que a página ainda não havia sido virada sobre a vida de Ana, mas todo dia, todos os anos ela sobe até Siló para adorar e para sacrificar. O que Ana está nos ensinando? Que independente da situação que está acontecendo com ela, ela sobe para sacrificar ao Senhor. Ela não deixa, ela tinha todos os motivos para não ir mais para o templo. Ela tinha todos os motivos para não ir mais para a igreja. Ela tinha todos os motivos para não mais se locomover da sua casa até o templo. Muito pelo contrário, ela tinha todos esses motivos, mas todo ano ela estava indo para a casa do Senhor. Todo ano ela está indo dizendo para o Senhor: o Senhor não me deu ainda, mas eu te adoro. O Senhor não fez ainda, mas eu te adoro. O Senhor não curou ainda, mas eu te adoro. O Senhor não libertou ainda, mas eu te adoro. O Senhor ainda não operou milagre, mas eu te adoro. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Ela está demonstrando que ela não está vivendo mediante as suas circunstâncias. Ela soube separar o que é a sua luta, o que é a sua situação difícil, do que é a presença de Deus. E ela entende que o Senhor tem que ser adorado independente das nossas circunstâncias. Nós temos um grande mau hábito ou hábito de só querer agradecer a Deus quando alguma coisa boa acontece. Ana não, ela está dizendo: o Senhor ainda não me deu o que eu te pedi, mas eu vou te adorar. É difícil, né? É difícil a gente crer quando a prova está apertando. É difícil a gente adorar quando a circunstância está aqui, ó, ardendo na pele. É difícil a gente adorar quando nós percebemos que a resposta da nossa oração não foi ouvida. É difícil a gente adorar quando a gente percebe que aquilo que a gente mais tem pedido ao Senhor ainda Ele não nos deu. Mas ela está dizendo: é possível. É possível, é possível, ainda chorando, mas é possível, ainda gritando, mas é possível, ainda se derramando na presença dEle, mas é possível porque Ele é Deus independente da circunstância, Ele é Deus independente da prova, Ele é Deus independente da luta, Ele é Deus independente da dor, Ele é Deus independente da agonia ou do sofrimento. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eucana tem motivo de agradecer e de sacrificar, e por isso ele sobe a Siló. Penina tem motivo de agradecer e de sacrificar, por isso ele sobe a Siló. Ele sobe porque ele sabe que ele tem o que agradecer. Mas Ana, o interessante é que dentro da sua casa ela passa por processo de acusação, de apontamento. O seu esposo não pode fazer nada. E a única palavra que a Bíblia declara, que ele declara para ela, dizendo, porque ela já não estava mais comendo, a tristeza era tão grande na vida dela, que ela parou de se alimentar. E ele, sem saber o que fazer, ele diz: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Por melhor que seja, ou que viesse a ser Eucana como esposo, talvez dava tudo que ela precisava, mas ele não tinha poder de dar aquilo que ela necessitava.
Ela tinha tudo que ela precisava, mas o que ela necessitava, ele não conseguia dar. Isso traz uma característica muito grande do nosso Deus. Enquanto o homem pode te oferecer aquilo que você precisa, Deus pode te oferecer aquilo que você necessita. É difícil o que você precisa do que você necessita. O Senhor nesta noite está trazendo uma palavra ao meu coração, dizendo: eu te dou força hoje, porque o que o homem não pode te dar, eu te dou. O que o homem não pode trazer a tua existência, eu posso trazer. O Senhor traz calmaria no teu coração, Ele traz paz ao teu espírito, Ele traz uma alegria, um conforto à tua alma. Ele é Deus, Ele traz aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós precisamos. Ele traz a nós, meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Ana sobe chorando, debaixo de acusação, debaixo de apontamento. A luta de Ana é dentro de casa, a luta de Ana é fora de casa. Ana passa por um processo tão difícil que somente Deus para manter uma mulher desse porte, somente Deus para te manter por tanta tempestade que você tem passado, somente Deus para te manter por causa de tanta luta que você enfrentou nesses dias. Somente Deus é que te sustentou, somente Deus é que trouxe a existência aonde a medicina não conseguiu trazer, aonde os medicamentos não conseguiu resolver. Deus trouxe solução para a tua alma. Tem pessoas que até hoje vivem por meio de medicamentos, e você está aqui hoje, o Senhor dizendo: sou eu que te restaurei, foi eu que curei os teus traumas, foi eu que sarei as tuas feridas, sou eu que tenho te dado força nesse momento de, meu Deus do céu. Ana, o único lugar que ela consegue estar em paz é na casa do Senhor. Eu vou repetir. O único lugar que Ana consegue estar em paz é na casa do Senhor. A luta dela é constante em sua casa, a luta dela é diária, todos os dias. Penina provoca ela. Até indo para o culto, até indo para o templo, Penina está provocando Ana. Mas um dia, anos se passam, mas um dia. Entenda isso. Eu não sei você, mas eu já ouvi muito essa frase quando fala assim: olha gente, vem para a igreja, que no dia que você faltar pode ser o seu dia que você deixou de vir, um milagre poderia acontecer. Ana, ela não faltou aquele dia. Ana não faltou aquele dia. Ana não faltou aquele dia. Ela não tinha mais força, mas ela chegou ao templo. Ela não tinha mais alegria, mas ela estava no templo. Ela não tinha mais o que está fazendo ali, mas ela estava. E quando ela se prostra diante do... ela não tem mais possibilidade, mas ela se ajoelha. E quando ela se ajoelha, ela começa a expressar palavras que não saem palavras, mas o balbuciar da sua boca. Ah, meus irmãos, e Eli está sentado observando que há muitos minutos ou horas ela está ali orando sem sair palavras da sua boca. Eli representa uma liderança que não ouve mais a voz de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quando Eli observa Ana está balbuciando, ele diz: mulher, aparta o vinho da tua boca. E Ana olha para Eli dizendo: ó meu Senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial. A tua filha está amargurada de espírito. Eucana entende que a amargura de Ana está muito grande. Então ele libera uma palavra naquele dia. Ele libera uma palavra naquele dia. Ele libera uma palavra naquele dia. Presta atenção. Ele libera a quarta profética. Ele libera uma palavra naquele dia dizendo: ei, que o teu Deus, que o nosso Deus te conceda a tua petição. É uma palavra de Deus, é palavra profética. Que o Senhor nosso Deus te conceda a tua petição.
petição, aquela palavra entra na alma de Ana, aquela palavra quebra uma barreira, aquela palavra quebra tudo aquilo que estava causando de dor e de tristeza na sua vida. Independente do estado de Eli, Ana recebe aquela palavra. Foi aquele dia, pastor. Mas por que então que Deus permitiu essa situação na vida de Ana? Porque Eli não ouvia mais a voz de Deus. Ófines e Finéias, os filhos de Eli, estavam desviados dentro da igreja. Não tinha como ter uma geração sacerdotal. Deus olha para Ana dizendo: eu vou fechar sua madre. No tempo oportuno eu abro, no momento certo eu abro. O Senhor está dizendo: a porta que eu fechei foi para um propósito na sua vida. Ah, pastor, mas a empresa não deu certo. Não se preocupe, no tempo certo Deus vai fazer. Pastor, mas o ministério aconteceu isso. Não se preocupe, sou eu que dei uma pausa. Não parou, não encerrou. O que eu tenho contigo ainda será grande, o que eu tenho contigo ainda será poderoso. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Você achou que os teus planos acabaram, que os seus sonhos parou? Não, Deus está dizendo: eu fechei a porta, porque no tempo oportuno, porque no tempo certo eu vou voltar a abrir, eu vou escancarar, eu vou fazer notório. Aleluia, meu Deus, aleluias. Então quer dizer que Deus fechou a madre de Ana porque estava esperando o tempo oportuno? Sim, porque eu queria sair de Ana. Presta atenção nisso. O que iria ser gerado de Ana não era simplesmente um filho, não era simplesmente uma vontade, não era simplesmente um desejo de mostrar algo. Não, o que estava sendo gerado na vida de Ana iria marcar uma geração inteira. O que está sendo gerado na tua história vai marcar a rua, vai marcar o teu bairro, vai marcar essa cidade. O que está sendo gerado da tua vida, Deus tem poder para marcar uma geração. Deus tem poder para marcar uma geração. Deus vai te usar, crente. Deus vai te usar de uma forma que você nunca foi usado. Deus vai te usar de uma maneira que você nunca foi usado na presença dEle. Que o Senhor te conceda a tua petição. Ele nem sabia o que Ana estava pedindo. Ele não ouvia palavras, ele não ouvia nada. Ana chorava de tal forma que nem palavras conseguiam ser liberadas da sua boca. Sabe aquele dia que você chora, que você não consegue falar? Só Deus que entende. Foi dessa forma. E Ana tentava falar, mas não conseguia, porque o seu coração estava amargurado. Ou talvez ela estava dizendo, talvez é pensamento meu dizendo: Senhor, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais. E a oração de Ana naquele dia foi: me dá, que eu te darei de volta. Expondo com minhas palavras, Ana, ela expressa uma palavra dizendo: me dá, porque depois que ele sair da amamentação eu trago de volta. Depois que ele amamentar, depois que ele sair do período de amamentação, eu trago de volta. E eu fico observando a palavra de Deus, Deus dizendo eu fico observando, é observação minha, Deus olhando e dizendo: esta era a oração que eu queria ouvir. Você já parou para observar que a sua oração talvez precisa ser mudada? Senhor, me dá, porque fulano está falando que eu não posso. Senhor, me dá, porque Beltrano está falando que eu não posso. Senhor, me dá, porque quando o Senhor me der, vai ser para a tua obra. Senhor, me dá, porque quando o Senhor me der, vai ser para o teu reino. Senhor, me dá, porque quando o Senhor me der, o Senhor pode andar comigo, pode entrar junto, pode morar junto, pode viver junto comigo. Senhor, me dá, porque quando o Senhor me der, o Senhor será o primeiro a usufruir de tudo aquilo que eu tenho. Ofereça primeiro ao Senhor, para depois o Senhor te dar aquilo que você tanto necessita. Eu fico imaginando que depois que Ana, já vou finalizar, eu estou mais tranquilo hoje. Depois que Ana recebe aquela palavra: vai, que o Senhor te conceda conforme a sua petição, ela sai dali radiante em fé. Eu acho que naquele dia, todos os anos que estava causando dor nela, ela juntou tudo naquele dia, a emoção, e gerou uma fé só.
Eu fico imaginando Ana voltando para casa com seu esposo, com abre aspas, a sua rival. Ela entrando dentro da sua casa, ela tomando um belo de um banho, ela se alimentando, se perfumando, olhando para o seu esposo e dizendo: venha. Você está entendendo? Ela coabita com seu esposo. A palavra do Senhor diz que no tempo de vida nasce Samuel. E nós conhecemos essa passagem. Grande homem de Deus, profeta, sacerdote e juiz. Um homem que marcou uma geração. Só quem foi maior do que ele foi Jesus Cristo. Só quem foi maior do que ele, ministerialmente dizendo, foi Cristo, que foi o sumo sacerdote. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Só que eu fico imaginando, eu quero que você entenda isso aqui. Eu quero voltar quando Samuel nasce. E quando ele nasce, dá a entender que no período de amamentação pode ter sido gerado de 3 a 5 anos. A Bíblia não declara, mas conforme o costume, 8 anos já acontecia que alguma criança está reinando. Então de 3 a 5 anos, Samuel ficou dentro de casa. Entenda isso, se é razão. Ele fica dentro de casa. Ana não sobe mais ao templo. Por quê? Porque no dia que ela subisse, ela deixava Samuel. Ela estava aproveitando aquele momento, porque enquanto Samuelzinho estava dentro de casa, lá embaixo, ele crescia em sabedoria, ele crescia cheio do Espírito Santo, ele crescia em formosura, ele crescia em força. Enquanto você está lá embaixo achando que não tem jeito, o Senhor está te fortalecendo para algo maior. O Senhor está te fortalecendo e te capacitando para algo que Ele já está te preparando lá na frente. Você não sabe, você não conhece, mas enquanto o pequeno Samuel estava sendo amamentado, estava sendo gerado nele força, sabedoria, entendimento da parte do Senhor sobre a história dele, e na sua vida não será diferente. O Senhor tem te guardado nesses últimos dias, o Senhor tem te escondido nesses últimos dias, o Senhor tem te guardado, é verdade. Talvez alguém está dizendo: você nunca mais saiu de casa, nunca mais eu te vi nas ruas, nunca mais eu te vi cantando, nunca mais eu te vi pregando. E o Senhor está dizendo: sou eu que guardei, sou eu que estou zelando, porque eu estou forjando nele, eu estou forjando nela autoridade nova, patente nova, chamado novo. Quando você abrir a sua boca, não sairá mais somente palavras, sairá labareda de fogo da parte do Senhor. Demônios vai cair por terra, potestade vai ter que bater retirada, haverá cura, haverá milagre, haverá libertação. Deus vai te usar como você nunca foi usado em sua vida. Te prepara para a novidade de Deus, te prepara para um tempo novo. Vem cá, minha irmã, pelo amor de Deus, me ajuda. Vem, em nome de Jesus Cristo, te prepara para um tempo novo de Deus na tua vida. Te prepara para um tempo novo de Deus na tua história. Deus manda te dizer nesta hora, em base da palavra do Senhor, não importa quem tem tentado te esconder, não importa quem tem dito para você que não vai dar certo, o Senhor, por meio da sua palavra, está dizendo: eu tenho poder para mudar, eu tenho poder para transformar. Entenda isso, Deus me usa dessa forma, e a maneira que Deus me usa é para encher o seu coração de fé, para você ter certeza de que o Deus que você serve, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo grande, Ele continua sendo maior. Ele é Deus, somente Ele é que pode fazer, somente Ele é que pode operar. E Ele entra hoje na tua casa, Ele entra hoje na tua casa, Ele entra hoje na tua casa, Ele entra hoje na tua casa. Aleluias, aleluias. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Vire para o irmão que está do teu lado e diga assim: tem coisa boa chegando, tem novidade do céu chegando. Aleluia, glória a Deus. Você pode colocar sobre os seus pés? Aleluia. Coloca sobre os seus pés. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você sentir no seu coração de vir aqui à frente enquanto a irmã estará louvando, fique à vontade em nome de Jesus. Eu só chorava bem no auge da minha dor, nada me consolava.
mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu em debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo do alto, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Que coisa boa chegou. Olha assim pra mão. Tem algo acontecendo. Recebe em nome de Jesus. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. O que importa é que você está na casa do Senhor. Aleluia, não importa o que Penina perseguiu, o importante é que Samuel está chegando pra obra. Eu aprendi a ganhar, eu aprendi a subir, descendo do alto, mas eu cresci e cresci e cresci, diminuindo, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza. Aleluia, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, é guarda profética, recebe em nome de Jesus. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Oh, glória! Sobrevivi. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus.